Estamos aqui com o professor José Chibebe Júnior. Ele é professor de odontologia aqui da FAP, que é a Faculdade de Pindamonhangaba. Quais são os cuidados para a saúde bucal? Gisele, são vários, mas basicamente o que a população pode fazer é ter uma boa escovação, né, associada ao uso da pasta de dente e fazer o uso correto do fio dental. Eu digo uso correto porque muitas vezes a gente tem a escova, tem a pasta, tem o fio dental em casa, mas não sabe a maneira correta de usar, né, esses utensílios de modo que beneficie realmente a limpeza dos dentes. Então eu acho que o maior cuidado seria realmente a escovação, o uso do fio dental e associado a uma pasta dentária que tenha flúor. Isso é o mais importante. E o dentista pode, né? O dentista, a pessoa pode orientar exatamente qual a melhor técnica de escovação para aquele paciente, porque é algo que pode ser individualizado. Não necessariamente há uma técnica só para todos os pacientes, né? E qual é a escova ideal? Gisele, a escolha da escova depende muito do tamanho da cavidade bucal do paciente. Mas, de um modo geral, é ideal que se use uma escova com cerdas macias, sempre cerdas macias, e que tenha uma cabeça pequena. Aquela cabeça da escova é aquela parte onde ficam as cerdas, né? Que seja uma cabeça pequena, para que nós possamos atingir os últimos dentes. Porque se a cabeça for muito grande, não conseguimos atingir os últimos dentes e a escovação, principalmente da região posterior, fica dificultada, né? E, doutor, qual é a importância da higienização da língua também? Isso é muito importante, porque normalmente nós falamos de escovar os dentes e tudo, mas nos esquecemos da língua. E a língua faz parte da cavidade bucal. A língua, ela acumula restos alimentares e muitas bactérias, que são próprias da cavidade bucal. Então, a escovação dela se faz necessária, porque caso você não faça a escovação adequada, surge o mau hálito. Uma das maiores causas de mau hálito é a não higienização da língua. Então a língua ela deve ser escovada também com a própria escova de dentes, e há também alguns outros dispositivos que são os limpadores de língua ou raspadores de língua, que são vendidos em qualquer farmácia, que são utilizados para remover essa saburra lingual, que fica aquele material esbranquiçado em cima da língua. Então, uma língua limpa é uma língua mais avermelhada e não esbranquiçada. E qual que é o mais ideal? A escova mesmo ou esses? Olha, os dois promovem uma efetiva limpeza da língua. Porém, vai de cada um, porque é uma região que às vezes a pessoa pode ter aquela sensação de que vai botar fora. Então, veja com qual se adapta melhor e não há problema. Os raspadores, eles são utensílios próprios para isso, funcionam muito bem. São excelentes. E falando um pouco de saúde, né? Quais os principais problemas que atingem a boca? Olha, os principais problemas são a cárie dentária, né, que é uma doença infecto-contagiosa e que ela vai destruindo os tecidos duros do dente. Então você vai perdendo o tecido duro, esmalte, dentinho. A gengivite e também, né, por consequência, a periodontite, que é a inflamação das gengivas e a perda do suporte ósseo do dente. Então a gengiva ela fica inflamada, sangrando, e o dente, com o passar do tempo, ele começa a ir amolecendo. Então são os dois grandes problemas. E há também um terceiro, que é o câncer de boca, que também é algo que deve ser sempre examinado pelo cirurgião dentista ou pelo próprio paciente, fazendo o autoexame, né, na frente do espelho, palpando todas as regiões moles dos dentes e visualizando se há alguma ferida, se há algum gânglio, se há alguma região com aspecto diferente, e aí procurar a orientação do profissional. É interessante também que o paciente observe se há algum machucado na boca que não cicatrize em 1 semana e meia a 2. Aí, então procure uma orientação profissional. E quais as principais causas, tanto para cárie, gengivite, como mesmo câncer? Então, vejam, as causas da cárie e da gengivite normalmente é de ordem bacteriana, diferente do câncer. O câncer normalmente está associado a outros fatores, né? Mas o fator etiológico da cárie e da gengivite, depois, por consequência da periodontite, é o biofilme ou a placa bacteriana.
São aquela película de bactérias que vai se aderindo ao redor dos dentes e que é removida efetivamente através da escovação diária. Então, a maior importância da escovação dos dentes é a remoção da placa bacteriana. E quais os cuidados com os dentes das crianças? Os dentes de leite, né, ou como nós chamamos os dentes descidos, são fundamentais no desenvolvimento do terço inferior da face. Esse terço inferior da face ele é todo moldado, todo o crescimento dessa região é todo guiado pela dentição de leite. Então, veja, os cuidados já começam na infância. Então, os cuidados para não se ter cárie, não se ter nenhum problema de inflamação gengival, já se começam na infância, com os dentes de leite. E caso a pessoa não tome cuidado, porque normalmente o dente de leite quem tem que cuidar são os pais, porque a criança não tem coordenação motora, não tem o conhecimento essencial, né, do que aquilo vai representar para o futuro dela. Então é importante que os pais escovem os dentes das crianças e levem sempre ao dentista. Os dentes de leite, né, se eles por algum motivo forem danificados ou se eles forem cariados ou sofrerem um trauma, muitas vezes podem abalar a dentição permanente. Professor, as próteses podem ser incômodas, né, no início. Como melhorar este incômodo? Gisele, as próteses, normalmente o paciente ele pode sentir algum incômodo em relação ao volume que ela possui ou a língua estranha alguma coisa. Mas se ela incomoda realmente o paciente no sentido de machucar ou de começar a morder muito as bochechas ou a língua, normalmente algo não está muito bom. Então é importante que volte ao profissional para que ele faça o devido ajuste. Mas o incômodo seria mais o estranhar. Eu acho que não o incômodo, porque a prótese ela vem trazer um grande benefício ao paciente, né? Qualquer tipo de prótese, ele vai melhorar a harmonia oclusal dele, a mastigação e tudo mais. Então, acho que estranhar é uma coisa, incomodar é outra. E você falou assim na questão da mastigação, né? Tem algumas pessoas que têm um lado meio torto, né, na dentição. Olha, precisa de uma avaliação mais criteriosa, mas em alguns casos faz-se necessário o uso do aparelho ortodôntico. E é importante que você tente mastigar sempre dos dois lados, equilibrando a mastigação dos dois lados. Porque são músculos que levantam ou abaixam a mandíbula. Então, se você começa a sobrecarregar um lado só, toda aquela musculatura ela vai ficando mais desenvolvida do que do outro. Então, é importante que você tente equilibrar a mastigação sempre dos dois lados. De causa a mastigação da bochecha, né, sem querer. E falando um pouco de clareamento de dentes, qual a melhor forma para clarear os dentes? Gisele, há dois métodos de clarear os dentes. Tem um método que é feito em casa, sob supervisão do profissional, em que ele faz uma moldeirinha de silicone, ele te entrega um gel clareador, ele te dá as orientações e você usa em casa, ou para dormir, ou durante o dia, há várias técnicas. E há também o clareamento que nós chamamos de ambulatorial, que é feito no consultório. Aí sim com géis com uma concentração mais elevada, que são exclusivamente de uso profissional dentro do consultório. As duas técnicas, Gisele, são eficazes. Nas duas técnicas nós conseguimos bons resultados. Vai da disponibilidade do nosso paciente, dele poder ir ao consultório ou não, ou ele preferir fazer em casa, ou alguns outros aspectos técnicos, como retrações gengivais e tudo mais. Então, mas existem essas duas maneiras, ou faz-se em casa, sob supervisão do dentista, ou se faz ao lado do dentista. Tem as duas técnicas. Em termos de efetividade do clareamento, as duas são efetivas. Quais os benefícios e quais as contraindicações? O benefício simplesmente é a aparência, né? Talvez um dos únicos tratamentos que haja na odontologia que sejam estritamente estéticos, né? Ele clareia o tom dos dentes, normalmente são amarelos mais escurecidos para um amarelo mais clarinho ou mais esbranquiçados e tudo mais. O que varia de paciente para paciente também, não há uma regra. Em termos de benefício seria mais isso. E para alguns pacientes que são introvertidos, têm vergonha do seu sorriso, acham que seus dentes são escuros demais, então traz o benefício estético e, por consequência, o benefício da autoestima. O paciente se sente mais feliz, de bem consigo mesmo, sorri mais e assim por diante.
Em relação aos riscos ou aos malefícios, desde que você faça a técnica adequada e o profissional orientando o paciente de como aplicar e como fazer o uso desse gel, não há problema algum, nem para os dentes, nem para a saúde de um modo geral. O que nós contraindicamos são aqueles géis ou aqueles tratamentos que são vendidos nas farmácias, vendidos pela televisão ou pela internet, que aí você faz sem a orientação de um dentista. Esses sim se tornam perigosos, porque normalmente você acaba deglutindo muito material, eles não são eficazes, então há essa preocupação com o que seria uma automedicação, né? O paciente comprando o produto e ele mesmo fazendo a aplicação sem a orientação do profissional. Então eu acho que desde que você faça sob orientação, não há risco algum. Esse risco. Então ele pode ter um efeito laxante, a pessoa ter algum distúrbio gastrointestinal, e ele também pode causar pequenas irritações em toda a mucosa do sistema digestivo. Então eu acho que não vale a pena arriscar. Né? E doutor, qual que é a periodicidade que você deve procurar no dentista? Gisele, normalmente nós indicamos que seja o dentista procurado a cada 6 meses. Isso simplesmente por um fato histórico, porque normalmente a 6 meses está associado a férias escolar. Então quando está de férias, aproveita e vai ao dentista. Mas depois, visitando o seu dentista, ele pode sim controlar e te orientar de qual o tempo melhor para o retorno. Então tem pacientes que voltam de 3 em 3 meses, tem pacientes que voltam a cada 6, ou a cada 8, ou uma vez por ano. Vai de cada paciente e do dentista conhecer todo o mecanismo de ação, a higiene, a disponibilidade do paciente e tudo mais. Então acho que não há uma regra fixa, vai de cada. Conversamos com o professor José Schibeb Júnior, e é professor de odontologia aqui da fábrica. Professor, muito obrigada pela presença. Eu que agradeço, Gisele.